Vamos trabalhar? Estamos à disposição do doutor. Fique à vontade aí. Se você quiser quer fazer a leitura da questão? Da primeira questão, vamos lá. Não, deixa que eu faço então. Fique à vontade. O senhor começa com uma breve explanação sobre a questão na sequência? Exatamente. Então vamos lá. Pode ser. Questão número 1, galera. Bora lá. Um indivíduo penalmente imputável em continuidade delitiva foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Perfeito. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do furto de energia elétrica. Aqui repetiu a questão. Vocês considerem a primeira situação. Então, olha só. De acordo com o entendimento do STF, é possível a utilização da analogia para fins de imputação de um crime para um determinado indivíduo? Repito, é possível a utilização da analogia para fins de se imputar ao agente, indivíduo subtrai sinal de TV a cabo. É possível se valer da analogia para falar que ele está furtando energia elétrica? Você vai me responder, você pensa, faz o seu raciocínio aí, que eu vou deixar isso com o doutor Andrés aqui, que ele faz a digressão dessa questão. Exato. A gente tem que ter consciência, né, à luz da jurisprudência do STF. Nós temos os informativos, né, o informativo 623, né, ele fala sobre a questão inadmissível da analogia, né, vamos dizer assim, para prejudicar o réu, né, ou em malana parte, né, quando você... malana, você pode fazer uma associação aí com a parte, né, da parte de escrita, né, tá fazendo um mal para a parte, né, ao contrário seria o bona parte, bona, né. Então, esse informativo do Supremo, 623, né, ele é inadmissível fazer essa analogia para prejudicar a pessoa, né, querendo fazer uma comparação com o furto de energia, que isso é tipificado, né, com o furto de sinal a cabo. Apesar de nós ter entendimentos do STJ, mas a questão bem fala, né, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Justamente, porque temos entendimento em sentido diverso pelo STJ. Exatamente, mas o aluno tem que estar atento, né, na leitura do texto, porque ele fala Supremo Tribunal Federal. E o doutor que foi treinado e educado nos melhores estábulos desse Brasil e desse mundo? Que isso. Nos melhores estábulos. Sim. Com certeza. Qual é o nome técnico para quem furta sinal de TV a cabo? Não seria, né? Não é uma forma de fuga, né? Essa analogia. Seria, eu não posso dizer assim, um mero dessabor, como é um termo usado, né? Para justificar, né? No caso, a companhia, não seria um crime, né? Isso seria um... Calma. Certo. O furto de sinal de TV a cabo, como ele é popularmente conhecido. Não é crime, nós já falamos. Sim. Ainda eu não tinha entendido a pergunta de Vossa Senhoria. O gato, né? O gato. O famoso gato, né? Mas tem um outro nome também, que é o cabo. Cabo, como é que é gato em inglês? Entendeu? Cabo. Entendeu? Tá. É que eu não sou muito adepto a brincadeiras. O caboquete não é considerado crime à luz do entendimento do STJ. Seria um pouco chulo esse termo? Justamente. Chulo, né? Por isso que Vossa Senhoria não detém o conhecimento. Desculpa, mas eu não sou muito partidário à linguagem. Porque o senhor é adepto de um direito penal moderno. Enquanto que a minha pessoa já partilha de um direito penal caipira. Sim, mas é um direito seu, né? Vamos resolver essa questão aqui de maneira bastante técnica e rápida? Certo. Vamos fazer um gabaritinho lá no começo Pode também? ser, eu vou anotando aqui. Então, olha só, quando se fala em analogia, para que a gente consiga entender a profundidade do conteúdo, a analogia ela é um desdobramento lógico do princípio da legalidade. Então, o que o princípio da legalidade estabelece para nós? Que somente a lei, no seu sentido formal e material, é quem pode prever condutas criminosas. Então, a forma prevista em lei deve ser respeitada e a matéria também deve ser observada. Tudo bem. Então, nesse contexto, a analogia em direito penal, ela só é permitida in bonam partem, ou seja, para o bem da parte.
Por que eu não posso usar uma analogia no que diz respeito à incriminação de uma conduta? Porque se você não tem lei, você não pode emprestar um entendimento para fins de criminalizar. Então a analogia é só para o bem da parte. E a outra questão, a outra parte da questão diz respeito ao furto de sinal de TV a cabo. Furto de sinal de TV a cabo. Gato.net, Caboquete, como você preferir. E aí, olha só. O artigo 155, doutor, corrija-me se estiver errado. Isso. O artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, Perfeito. ele estabelece que equipara-se a coisa alheia a móvel à energia elétrica. Exatamente. E ele fala... Ou qualquer outra que tenha valor econômico. Exatamente, energia elétrica ou qualquer outro que tenha potencial econômico. Então, a energia eólica, a energia solar, enfim, toda fonte de energia que você possa auferir renda. E se liga, por que o sinal de TV a cabo não entra aqui? Porque pelo entendimento do STF, deve-se equiparar a coisa alheia móvel à energia elétrica e toda forma de energia que seja esgotável, findável. Tudo bem? Então você pode colocar aí a título de observação que é toda a energia findável. E para o aluno não confundir mais, ele tem que ter noção, doutor, que esse entendimento é o que prevalece sobre o tema. É o que prevalece, mesmo existindo entendimentos distintos sobre o tema. Exatamente. Então, o que você vai levar para sua prova, meu amigo, é o entendimento majoritário. Você encontra entendimento de toda quanto é ordem à luz do direito. Nós vamos trabalhar aqui com o entendimento majoritário. Tamo junto? Beleza? Então, questão 1, vou marcar aqui que ela está errada. Perfeito. Vamos que vamos? Questão número 2. Olha quem veio aí. Olha. O nosso muso. Com a Divina Veia. E aí, mestre? Tá, fato típico e ilícito, porém não culpável, né? Lembrando que é uma questão de você julgar. Irresistível a praticar uma infração penal cometerá fato típico e ilícito, porém não culpável. Opa! A coação física trabalha com a conduta que trabalha com o fato típico. Então, quem age numa coação física irresistível não pratica crime, beleza? Tá. Você poderia relacionar isso com a vontade, né? Porque quando você não tem vontade, não se caracteriza como... Justamente. A vontade ela pode se consubstanciar aqui dentro da própria conduta, no dolo ou na culpa. Então, aquela situação em que você se envolve, se você não identifica dolo e nem culpa, você não tem conduta. Você tira, né? Você exclui. Exclui. E aqui o mais interessante é que é o seguinte, o estudo nunca é daqui para cá. Você precisa abrir todos os conceitos, porque daí, uma vez que você afaste um elemento, você Anula em cadeia. Exatamente, gera um efeito cascata. Perfeito. E onde a questão pretende induzir o indivíduo a erro? Aqui na culpabilidade, nós temos a chamada coação moral. Coação moral de ordem irresistível. E o que é isso? A coação moral consiste naquela ideia da pessoa que age ameaçada. Então, por exemplo, eu sequestro seus familiares e falo, doutor Andrés, eu quero que você pratique um crime, que você subtraia aquele veículo e traga para cá. Inclusive, às vezes, o pedido pode ser até de uma forma elegante, né? Justamente. Doutor, por favor, por gentileza, o senhor poderia... Subtrair, né? aquele Subtrair veículo, pois caso contrário, data vênia, ceifarei a vida de vossos familiares. Exatamente. E aí você pratica, você vai lá e rouba aquele veículo. Teve conduta? Teve uma conduta. O seu ato foi voluntário? Foi uma vontade viciada, mas você praticou. Sim. Você teve dolo? Teve dolo, porque você foi para roubar aquele carro. Então, nesse caso, sim, se a coação é moral, você tem fato típico, você tem fato ilícito, mas você afasta um dos elementos da culpabilidade. Então, a questão aqui, a número 2, ela também está errada, porque ela faz uma confusão entre a coação moral irresistível e a coação física. Beleza? Doutor, gostaria de fazer vênias a questão número 3? Essa também é uma bela escolha, né? Cleiton, policial rodoviário federal,
e professora de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade, né, empreendida pelo namorado, e o alertou da possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, animal, por sua vez respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente, né, de excelência, que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Como é que isso aconteceria com ele, né? Bom, entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele, infelizmente, aí faleceu, né? Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou o excesso de velocidade. A partir da situação hipotética, julguei o item seguinte. Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso. Excelente questão, né? Envolve aí, exige do candidato o conhecimento, principalmente a diferenciação entre crime doloso e culposo, né? Justamente. Então aí fico à disposição do doutor aí então, vamos lá. tecer maiores comentários, né? Galera, essa questão aqui ela trabalha dentro daquele aspecto mais cobrado pelo CESP quando a questão é diferenciar dolo de culpa. E nós temos um dos elementos, uma das espécies de dolo e culpa que são muito parecidas. Olha só, então a questão trabalha aqui com o dolo e com a culpa. Se a gente trabalhar à luz do grosso modo, do jargão popular, a gente fala que o dolo representa a intenção de se produzir o resultado ou quando o indivíduo assume o risco. Mesmo ele não querendo o resultado, né? Mas ele assume o risco de que o resultado se produza. Ele assume o risco, é o dolo eventual, né? E a culpa, exatamente, você já está... Culpa consciente. Culpa. A culpa da imprudência e também da imperícia. Beleza. Isso aqui é suficiente para resolver a questão? Não. Nós precisamos passar para as hipóteses. E aqui você precisa trabalhar com o seguinte, ó. Dolo eventual versus culpa consciente. O que nós precisamos saber aqui do dolo eventual e da culpa consciente, senhores? Veja só, eu deixo aqui um elemento em comum entre elas e nós vamos trabalhar com a parte que as distingue. E aqui nós vamos dar o papo reto. Aqui não vai ter erro. Se cair uma questão nesse sentido da sua prova, na sua prova, você vai acertar. Olha só, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o que nós temos? Nós temos a chamada previsão de resultado. Previsão de resultado. Porque nas duas hipóteses é possível que o agente preveja que da conduta dele pode dar merda. Então o indivíduo que está numa rodovia em alta velocidade, porra, se o limite é 110, você está a 140, é previsível que isso pode dar merda? Logicamente que é. Até por isso que nós temos a velocidade máxima estabelecida, porque partindo de padrões de segurança viário, é uma velocidade em que, diante de um infortúnio, de uma situação emergencial, você consiga controlar o seu veículo. Mas aí veja só, nós temos o ponto de distinção. Qual é? No dolo eventual, o indivíduo age com indiferença. Ele não aceita, né? Há até uma certa prepotência do autor ao achar que, por fato de ser perito, na minha opinião, seria até uma agravante na pena. Né? Até uma agravante na pena porque ele já era perito. Né? Justamente. Mas quando a gente fala em dolo eventual, o indivíduo age com a indiferença, que eu costumo dizer que ele dá de ombro. Ele fala, se a pessoa que está aqui do meu lado, aconteceu. Se ela morrer, morreu. Para mim não muda nada. Então há indiferença com relação ao resultado. Então a gente fala... Tecnicamente, aqui no direito caipira, que não é o que Vossa Excelência adota como parâmetro de estudo, sim, que o indivíduo liga o modo foda-se. Palavra chula, novamente, né? Palavra chula novamente. Sim. Por quê? Porque o indivíduo não está nem aí para o resultado. Se acontecer, se a vítima morrer, ele não está nem aí. Agora, na culpa consciente, olha como a questão é elementar. O indivíduo prevê que pode dar merda,
mas ele acredita, ele não crê no resultado. E nem aceita, né? Não crê E nem aceita. Impressionante. Porque aqui, qual é o grande bizu? Porque aqui ele confia na sua habilidade. Logo, se ele age de maneira ou de modo que nós tenhamos a presença da culpa consciente, ele acredita que o resultado não se produz em razão da sua habilidade. E se o resultado acontece? O indivíduo chora. Ele está no modo fodeu, no modo deu merda. Então, nessa questão aí, o Clayton, ele era policial rodoviário federal, mas ele falou, ó, eu acho que o resultado não vai acontecer porque eu sou bom o suficiente, eu sou perito nisso que eu estou fazendo. Então ele confiou na habilidade. E aí a questão fala, é dolo eventual? Negativo. Nesse caso, Clayton responde por culpa consciente. Então a questão número 3 também está seria errada. Nesse caso aí, né, a classificação do crime homicídio na modalidade culposa, porque a questão fala homicídio doloso no final, estaria errado, né? Tá errado. Modalidade artigo 121 do Código Penal. Tá errado, tá Perfeito, errado. perfeito. O indivíduo nesse caso, mas como o fato aconteceu aqui na condução de veículo automotor, ele responde pelo 302 do CTB. Perfeito. Tranquilo? Perfeito. Beleza, galera? Tá tudo tranquilo aqui. Pessoal fazendo comentários, né? Eles estão chamando um tal de animal. Palavras chulas não fazem parte, né, do nosso meio aqui, infelizmente, né? Quem que é o tal de Guilherme que o pessoal chama muito aqui também? Foi algum instrutor, professor Deve ter sido algum teoria? aluno, né, dessa caminhada, nessa jornada, tiveram vários Guilhermes, nada contra, né? Mas o Guilherme normalmente é aquela figura que não teve muito trabalho na vida, tudo na mão, né? Normalmente o Guilherme é aquele criado pela avó, né? Entendi. Pela a geratriz da geratriz, né? Sim. E onde o Guilherme sempre teve tudo nas mãos, né? Não Entendi. teve nunca que defender nada, tudo, né? Recebe ali o Nesquik da avó, o pão, bisnaguinha, tem que ser bisnaguinha nova, se tiver dura ele não come, a molinha aquela com vinho mole. Né? Tá. Normalmente, não pode estar bem passada a gema. Não, porque o Guilherme ainda por cima ele é maroto, ele chuta, né, os troços, joga no chão, e se caso a avó não trouxer a bisnaguinha, ele acaba brigando com a avó, né, erradamente, né. Ressalto que essa postura é inadequada, né, à situação, principalmente de um neto contra a sua avó, né. Então deve ser por isso, né, essa associação, o que na verdade eu desconheço, acredito que seja isso, né. Alguém puder falar alguma coisa aí, mas eu até solicito, né, que vocês sejam mais, vamos dizer assim, polido nas palavras, porque isso não é incondizente. Né, com e pessoas que usam de palavras chulas aqui no chulas, nosso chat, né, principalmente alunos que logo aí estão ostentando, né, a farda dessa instituição gloriosa, tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal, não é condizente, né, a um profissional proferir palavras de baixo calão. Fica aqui a minha ressalva. Pois poderia, inclusive, ferir a moralidade administrativa? De acordo da classe. Justo. Perfeito, né? Então não é condizente, né? Vamos já adotar essa postura desde já. Perfeito. Obrigado pela intervenção, professor. E vamos para a questão de número 4. Questão número 4 estabelece o seguinte. É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Então, questão número 4, é admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Galera, essa questão aqui, se o doutor Andrés me permitir dar início ao raciocínio... Enquanto o senhor apaga aí, né? Para o aluno que deve ter o seu código penal, faz parte, né, de cabeceira, assim como o meu está aqui, né? Quem estiver perdido aí, por gentileza, artigo 15 aí, né? Segunda parte, né, do artigo 15 do Código Penal tem lá a previsão, né, perfeita lá, né, de existência voluntária. Gostaria de ler para os nossos alunos. Vamos lá fazer esse quebra-galho, né? Pode ler todo o instituto. Todo o instituto, né? Todo Desde o artigo 15, vamos lá, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos
já praticados. Olha que interessante. Importante aquilo que você fizesse aqui, né? As fases, não chega a ter o resultado. Ele impediu antes, né? Exato, do pior aconteça, exato. ele desiste. Então, Mas ele responde até ali, né? olha só, essa questão aqui, para responder questões envolvendo arrependimento, tentativa, Tu tens uma dica também para o aluno, hein? Que bacana. a gente vai trabalhar aqui com o chamado iter criminis, que é um termo latim que Vossa Excelência com certeza trabalhou muito nas escolas romanas e gregas, que é o caminho do crime. É isso que nos importa. Esse é o mínimo do aluno saber, né, cara? Coisas É o básicas, mínimo. né? E o caminho do crime, ele é composto de algumas etapas. 4 etapas apenas. Então nós temos a cogitação. Você acredita que a gente pega aluno ainda em bancos universitários que não sabem esses passos do crime? Né? Que é o beabá, né? O beabá, né? O beabá. Depois o aluno fica com dificuldade, né? A gente tem que ter paciência. Muita paciência. Então, professor, gostaria que o senhor nominasse aí as 4 etapas do caminho do crime. Etapa 1, cogitação. O elemento começa a confabular em casa, pensando, né? Chega até a arquitetar, montar, né, esquemas de como... Maquetes, né? Desenhos. Ele já começa a arquitetar o crime. Né? Primeiro passo. Primeiro passo, que Começa. é só pensar. Só pensar. Só pensar, né? Já pô. tem a vontade. Meu ali, ex né? me traiu, meu namorado é. me traiu, agora eu vou matar aquele filho da mãe. Opa, já começou o primeiro passo a se configurar. Cogitou. Cogitou. O ato de cogitar seria punível? Impunível. É um ato impunível. Impunível, né? Porque ele vai ter que fazer todos os passos, né? Porque olha só, se a gente parar para analisar o núcleo do tipo é o verbo que compõe o crime. Então, se você quer matar alguém, o que você precisa? Ceifar, matar outra pessoa. Isso. Matar alguém. Matar. É simples. Mas para chegar até lá, há passos, né? A serem executados normalmente nessa sequência. A conduta, ela é nominada matar alguém e não cogitar matar alguém. O verbo, né? Então, o ato de preparação, nesse contexto, é claro que ele é impunível. E a gente está trabalhando aqui de maneira de regra, tá? A regra é que a cogitação e também a preparação são impuníveis, tá? Claro que existem situações em que a preparação ela já configura crime autônomo. Por exemplo, os indivíduos que foram assaltar o Banco Central lá em Recife, lá no início dos anos 2000. Cavocando lá e tal. Estavam ainda nessa fase, O que eles fizeram? Ó, vamos entrar no Banco Central? Vamos. Como? Vamos cavar um túnel. Então o que eles tiveram que fazer? Comprar um carrinho de mão, comprar as pás e as picaretas. Ali já começou com ferro. Obrigado. Faça, por favor. O ato de você ir até uma loja de materiais de construção e comprar um carrinho de mão e comprar uma pá é crime? Não. Então, nesse caso, eles estavam preparando a execução do crime, mas eles ainda não tinham avançado a esfera de execução. Então, a execução aqui é o momento pelo qual o indivíduo começa a praticar o núcleo do tipo. No caso do furto, é quando ele dá início aos atos de subtração. E a consumação é quando o tipo penal reúne todas as elementares previstas. Tudo bem? Então, olha só, dentro do caminho do crime, vamos colocar aqui ó, que a punição se restringe a essas 2 etapas também, como regra. E dentro do caminho do crime, essa questão aqui de número 4, ela trabalha com o arrependimento eficaz. Mas quando a gente analisa o artigo 15, nós temos lá 2 institutos, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. E arrependimento eficaz. Importante essa palavra, a palavra eficaz, né? Porque você pode ter o arrependimento e ele não ser eficaz. Depois aí o doutor tece comentários o que seria um arrependimento eficaz e um só arrependimento, né? Então, olha só, as 2 condutas aqui estão previstas no artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária na primeira parte e o arrependimento eficaz no artigo 15, segunda parte. Segunda parte. Olha só, é importante você se situar em qual momento do caminho do crime você se encontra para ver aonde o exemplo irá se encaixar. Na desistência voluntária, o indivíduo dá início à execução do crime. Ele começa a praticar o núcleo do tipo, mas por uma sombra divina, por uma vontade sobrenatural, ele desiste
desiste de prosseguir na execução delitiva. Então, quer ver? O nosso exemplo clássico. O indivíduo comprou no vosso vocabulário uma arma de fogo, calibre 38. No jargão popular, o senhor conhece? Erradamente, né? O berro. O berro. O berro. Não gosto muito de proferir essas palavras, praticamente o doutor me obriga, né? Mas como aqui estou na presença, né, da sua aula, volto a ressaltar arma de fogo. Mas a gente está aqui num processo de desconstrução, né? Certo. Deixe-me afrouxar um sim, pouco por sua gravata para que Vossa mais à Excelência vontade, sinta-se né? mais à vontade. Um berro, né? Um berro, Certo. um berro. O indivíduo comprou o berro com aquelas 5 munições intactas, ponta oca, para derrubar. E o indivíduo, ao dar início, eu estou com meu berro aqui, eu tenho 5 munições, eu efetuo 2 disparos contra Vossa Senhoria, mas eu paro de prosseguir na execução. O sopro divino vem até mim e fala: Lucas, você vai acabar com a tua vida matando o doutor Andrés. Eu simplesmente paro. Então, eu tinha ferramentas, eu teria como consumar o crime. Mas eu simplesmente interrompo os atos de execução. Eu desisto daquilo que eu estou fazendo. Eu não cessei os atos executórios. Eu teria como ir além para executar, para consumar, mas eu paro. Então, eu desisto. Tudo bem? Perfeito. Quanto ao arrependimento eficaz, percebam a diferença. É tênue a linha muito que separa tênue, esses é conceitos. tênue. Tênue, né? Aqui nós teremos o seguinte: o indivíduo finaliza os atos de execução e impede que o resultado se produza. Veja só. Eu tô com meu berro, 5 munições, outro exemplo. E com 5 munições eu efetuo os 5 disparos contra a vítima. Eu terminei todos os atos executórios, porque qual era o meu plano? Executar a vítima. Qual era a forma? Disparos de arma de fogo. Efetuei os 5. E agi no sentido de evitar que o resultado se produzisse. Peguei este pequeno menino, este pequeno doutor no colo, levei até o hospital e você não morreu em decorrência da minha intervenção. Perfeito. Então, o meu arrependimento aqui, ele acontece quando eu cessei com as ferramentas executórias. E eu tenho que agir impossibilitando o resultado. A eficácia, nesse caso, se restringe à vítima não morrer, né? Exatamente. A Eficácia evitar a tá produção do A resultado. eficácia está relacionada ao resultado. Qual Justamente. é o resultado? Matar, né? Matar! O verbo matar. Exato. Né? Eu começando a ficar nervoso já, né? Por conta da insistência de conceitos básicos, eu já começo a me irritar. Mas eu vou me acalmar, tá? A eficácia estava aqui, ó, qual a eficácia? Qual era o motivo, né? A morte. E olha só, a gente tem outro aspecto aqui, que é o seguinte: se eu finalizo os atos de execução, pego a vítima, no caminho a vítima morre. Nesse caso eu respondo pelo resultado, por quê? Não teve eficácia esse teu arrependimento, né, animal? Foi tarde demais, né? É isso aí. E aí, olha só, o que as bancas adoram trabalhar. O arrependimento tem que ser voluntário, a desistência tem que ser voluntária. Mas é preciso que seja espontâneo? É preciso que seja espontâneo, ou seja, a vontade tem que partir do próprio agente? A resposta é não. O ato tem que ser praticado por quem pratica a conduta, mas não precisa que aquela ideia parta dele. Por exemplo, o indivíduo arruma uma briga de trânsito, e aí ele pega a arma de fogo, pega a boca de tijolo e desce em direção à vítima. Efetua um disparo, efetua um segundo disparo com intenção de matar, porque no direito penal é o beabá, é saber o que o agente quer, é o finalismo. É o mínimo, né? Ligado sempre ao verbo, né? Sempre ao verbo, exatamente. E aí... A gente faz ênfases, né, a conceitos básicos para evitar que o aluno cometa erros, chego a dizer até infantis, né, na área do direito. Então, vamos se ligar aí, né, cruzada que pretende, né, alcançar algum objetivo, né, vamos partir do mínimo, né? E daí volta para cá.
Olha só. E aí o indivíduo efetua 2 disparos com ânimos necandi, que é a vontade clara de matar, e a mulher dele grita, bem, para, não faz isso. E o indivíduo ele simplesmente para de prosseguir na execução. Nesse caso, desistência voluntária, porque quem tinha a ferramenta executória na mão era o marido. A mulher deu um gritinho para ele e ele parou e pensou melhor e parou. Tudo bem? Certo. Então, o ato deve ser voluntário, mas não há a necessidade de espontaneidade. Perfeito, Tranquilo? perfeito. E aí a questão aqui pergunta o seguinte, é cabível o arrependimento eficaz nos crimes praticados com violência ou grave ameaça? Que é o quê? Que é o que exemplo mais clássico do que o indivíduo que quer matar outra pessoa e efetua disparos de arma de fogo? Tem violência. Se tiver grave ameaça num outro contexto, não tem problema, nada obsta que o arrependimento eficaz seja também aplicado. E olha só, a consequência de ambos institutos aqui, a consequência é que, se aplicado, os indivíduos respondem pelos atos até então praticados. Tranquilo? Perfeito. Alguma observação, Você doutor? verifica que os passos, né, independente do resultado, você vai empurrando. A balança vai pesando a seu desfavor. Né? Ao momento que você não consegue atingir o resultado enfatizado pelos verbos, né, ele, tá bom, mas ele vai responder até onde ele cometeu. Exatamente. Né? E se ele desiste, por quê? A lei ela não estimula o indivíduo a ser covarde, porque ela possibilita a reação em determinadas situações, como é o caso da legítima defesa. Mas a lei também beneficia, como é o exemplo claro desses dois institutos, que o indivíduo não consume o seu crime, porque um fato consumado é muito mais grave do que aqueles atos até então praticados. Até por isso possa estimular, né, outros animais que tentem fazer o mesmo, né? Ou seja, verifique bem se tu vai chegar até aí onde tu quer, animal. Porque se tu se arrepender, menos mal. Vai tomar tua lepada, né? Mas, de novo, enfatizando que eu já estou entrando numa fase de irritabilidade. Beleza, galera? Então a questão 4 está corretíssima. Já está anotado aqui, né? Positivo. Vamos lá. E olha aqui quantos participantes nós temos aqui. Nós estamos aí quase a 1000 participantes no Brasil e no exterior, apertando a tecla importe. Você verifica aqui, nós temos além do Brasil. A gente não consegue ver, né, a pessoa, né? Mas a gente consegue listar os países que estão conectados. Nós temos agora, nesse momento, Brasil, Chile e Uruguai. Nós temos aí o colega aí da França, ó, meu amigo aí. Agora não consegui se identificar, né? É o Lavoisier. Lavoisier, né? Nós temos aí também República do Congo, Suécia e um aluno aí de Cazaquistão assistindo. Cazaquistão. Bacana, né? Internacional, muito né? Legal. Como sempre, nós despontando sempre aí destaque no Brasil e no mundo. Será que o pessoal está pedindo se vai ter algum desafio, se bater 1000 conexões, 1200? A gente pode verificar, né, a possibilidade, caso tenha mais, né, de 1000, nós estamos em quantos likes? É likes que chama, É né? likes. Estou É o meio famoso por fora gostei. dos termos, né? 639 com 857 Tá assistindo. estranho, né? Tem mais gente assistindo O doutor do que tem like. algum conhecimento matemático também que possa ajudar, assim, para entender por Bom, que o número de participantes não... Se você me permitir, né, existe o sistema randômico satelital, né? Que você, uma questão de posicionamento global, você consegue verificar a quantidade de likes. Então você que está assistindo de casa, né, você pode aumentar o like aí, pegando o celular da avó, do vô, né, todo mundo na casa tem um celular, tem animal, tem mais de um celular. Sim. Né? O cara já, né, delituoso, né? Sim, com Mas certeza. enfim, ele tem mais de um celular. Então marca de like aí, porque de repente a gente pode aí abrir o coração, né? Celular de escritório também pode, né? Não de tem escritório, problema. né? Normal, né? Eu, por exemplo, tenho Tablets, 13 celulares. Eu tenho no meu escritório que fica na Avenida Tancredo Neves, ali, né? Tu conhece ali, né? Sim. O escritório ali que eu tenho, a Sociedade, o outro lá no outro bairro e no município vizinho. Então cada um desses eu acabo tendo ter um celular, mas é uma questão profissional. Claro, né? claro. Profissional. Inclusive Claro. depois do expediente eu desligo, né? E não mexo mais nele. Né? Então você que está assistindo e tem mais de um celular, colabore conosco para que a gente possa aí de repente, né? Fazer um sorteio, de repente, de uma obra, né? Quem sabe, seria né? Interessante, seria Ou interessante. convite para uma aula, né? Numa dessas instituições que a gente profere aulas aí do Brasil inteiro, de repente, né? Vamos ver, né? Depende da participação das pessoas, né?
Muito bem. Acho que tá aqui, acho que eu vi um pessoal do Congo chegando aqui também. Você vê, ó, você tem aí pessoas, né? Assistindo aí do mundo afora, né? Olha aí, ó. Show de O bola, pessoal hein? perguntou de uma tal de aranhuda. Eu desconheço essas palavras que fazem, né, analogias a termos chulos ou até condutas inapropriadas. Né? Eu volto a solicitar o comportamento de vossas senhorias para evitar uma postura minha, porque às vezes eu não tenho maturidade para lidar com posturas infantis como esta que está se apresentando por alguns elementos aqui, que eu já estou mandando acionar aqui o dispositivo para identificar essas pessoas e tomar as providências legais, cabíveis, né? É isso. Isso aí. Eu chamo registrado. Vamos lá, questão número 5. Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue o item seguinte. Vou apagando aqui. Em se tratando de delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e a devolução voluntária da res substracta, da coisa subtraída, antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o arrependimento eficaz, devendo, nesse caso, a pena ser reduzida de 1 a 2/3. Olha que questão maldosa! A gente viu aqui há pouco desistência voluntária e arrependimento eficaz. No artigo 16, nós temos um outro arrependimento, doutor. Qual seria? Arrependimento posterior, logo na sequência do artigo 5º, tu vê Logo que a na Constituição sequência. Federal delineada para ajudar o entendimento. Tudo numa sequência lógica de raciocínio, né? Você vê lá, posso fazer a leitura aqui enquanto Vossa Senhoria... Fique à vontade. No artigo 16, né? Nos crimes cometidos sem... Olha só, olha, presta atenção na comparação com a questão anterior, inclusive. Nos crimes cometidos, né, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento... Ó, o cara tem um prazo, né? Claro. Até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, né? A pena, então, será reduzida de 1 a 2/3, né? Olha aí. É isso aí, doutor. Então, olha só. Aqui fica fácil da gente arrematar esse instituto do arrependimento posterior e nós também, naturalmente, não vamos nos confundir arrependimento posterior com arrependimento eficaz. Então, veja, se o animal prestou atenção na questão anterior, não tem por que ele ter problemas com Doutor, essa se questão. acalme, doutor. Não, sim, Não há eu necessidade até peço desculpa. Alguém pode trazer um copo de água para mim com um pouco de açúcar? Porque eu acabo ficando nervoso, né? Então, olha só, como nós não vamos confundir o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior? Lembra lá, no artigo 15, segunda parte, o arrependimento eficaz consiste na conduta do agente que atua para evitar que o crime se consume. Me desculpe que eu também às vezes me perco a paciência. E aqui, no arrependimento... Você ficar cansado com essa postura, né? Essa postura infantil. Vamos ler o Código Penal, hein, gurizada? Aqui nós temos, então, no arrependimento posterior, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o agente repara o dano, olha só, olha como é fácil, não precisa ir longe. Se o indivíduo repara o dano ou restitui a coisa, até qual momento processual? Até o recebimento da denúncia. Olha aqui, ó. Não adianta depois, do leite derramado, tu querer lá pedir desculpa, gurizada. Tá, Então tem um prazo, hein? E qual é a consequência? Se ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento, olha só. Redução da pena. E aí eu faço uma recorrência aqui, né? De 1 a 2/3, aí o animal não sabe fração, né? Mais um detalhe, né? Que é coisa simples. Básica. Isso eu me irrito com os troços. Vamos ver aqui. Então, nesse caso, a questão 5 está certa ou está errada? Está errada, porque ela te dá o conceito do arrependimento posterior, mas ela faz referência ao arrependimento eficaz. Então, arrependimento eficaz age no intuito de evitar que o resultado se produza. Arrependimento posterior, o crime se consuma e há a reparação, há um arrependimento após a consumação do delito. Tamo junto? Questão 5, errada. Feito! Acredito que independente da nossa postura um pouco enérgica, né?
nós estamos agregando ao conhecimento dos alunos que entendem, né, a nossa insistência, né, em cobrar o mínimo do conhecimento. Avancemos. Configura-se a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente a ideia de abandonar o propósito criminoso, com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. Olha só, a desistência ela tem que ser voluntária. É necessário que ela seja espontânea? Não. Então, ainda que não tenha partido espontaneamente, diretamente da pessoa do agente, a vontade de deixar de prosseguir na execução, nós teremos a desistência voluntária. Então, a questão meia dúzia... Certo. Também está lembrando, né, complementando o que o doutor falou, né, também conhecido como tentativa abandonada, né? Tentativa abandonada ou qualificada. Qualificada. Tranquilo, é isso aí mesmo. Desistência voluntária, tentativa abandonada ou tentativa qualificada. E aí, já que estamos falando em nomenclaturas, olha que legal. O artigo 5º, o artigo 15, deixa eu colocar aqui mais para baixo. O artigo 15 do Código Penal, que trabalha com dois institutos que nós vimos há pouco, que são desistência voluntária. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são, de fato, hipóteses de tentativa abandonada ou qualificada, podem também ser chamados de ponte de ouro. Ponte de ouro. Por que chamam de ponte de ouro esses institutos? Porque o indivíduo, para essas situações, eles não respondem pela conduta pretendida originariamente, mas sim tão somente pelos atos praticados. Até aquele momento, né? Exatamente. Então, o benefício é grande, então eles equiparam ao ouro. Perfeito. Agora, no artigo 16, que nós temos aqui o arrependimento posterior, o crime já está consumado. Então aqui o benefício é chamado doutrinariamente de ponte de prata. Não tão valioso quanto o ouro, né? Mas mesmo assim há o seu valor. E o que nós temos em construção hoje, que já recebeu a chancela do STJ, que é a chamada ponte de diamante. Sabe onde está isso? Não está em lei nenhuma. Por quê? Isso aqui vai acontecer, ó, em hipóteses envolvendo delação premiada. Porque na delação premiada, nós temos diversos institutos e alguns deles podem, inclusive, extinguir a punibilidade. Maximizando ainda mais os benefícios das pontes, né? Tanto de ouro como prata. Justamente. Então, extinguir a punibilidade, vou colocar uma vírgula aqui, em alguns casos. Não são todos, né? Porque a delação premiada, ela também é engraçada, porque ela precisa ser efetiva. Então não basta o ato de delatar, ela precisa ser uma delação eficaz, porque ela precisa recuperar produto de crime e ela precisa prender eventuais coautores. Isso aqui vai estar relacionado lá a crimes de organização criminosa, tá? Que está previsto na Lei 12.850 de 2013. E aí, doutor, o senhor que tem o conhecimento vasto de todo o curso e de todas as legislações, hoje é a data de lançamento do Som Mais 5.0. Sim, perfeito. Quem levar hoje o Som Mais 5.0 vai ter o conhecimento dessa lei? Desta lei e de muito mais, né? Você verifica que o Som Mais 5.0, estava verificando num dos meus aposentos, os benefícios, né, do Som Mais 5.0. Você tem, além da videoaula, né, do nosso tempo, né, doutor? Na época, né, outrora, né, você não tinha tantos benefícios assim como o aluno tem. Hoje o camarada, o aluno, né, ele tem a videoaula, ele tem na sequência o material em PDF, porque o Alphacom trabalha com dialogia, material focado, né? Preciso. Caderno do aluno,
No final da aula tem um mini simulado para testar os seus conhecimentos, né? Todos esses benefícios a palma às vezes do celular. Então veja, os benefícios são enormes, né? Questão número 6, já gabaritamos como correta. A questão 7. Avançamos então para a questão de número 7, que estabelece o seguinte, pois não. Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime impossível. E aí, olha só, questão delicada também, que tem entendimentos novos agora. Primeiro, no que consiste um crime dito impossível? Crime dito impossível é aquele que não se pune sequer a tentativa por absoluta ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Professor, tem como dar um exemplo? É claro. O doutor gostaria? Pois não, se o doutor me permitir, ineficácia do meio, né? Matar alguém, por exemplo, com uma faca de papel. Tem como? Certo? Aquela faca de gelatina que as crianças fazem para comer, brincadeira de casa. Sim. Né? Quero matar com alguém com aquela faca de gelatina. Ou seja, né, ineficácia, eu poderia botar um complemento aqui, absoluta do meio. Falei no início, absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Perfeito. Matar alguém com uma faca de papel. Inapropriedade do objeto, por exemplo, matar alguém, lembrando que o objeto, né, lembrando o verbo, né, inapropriedade do objeto, matar alguém que já está morto. Matar o presunto. O presunto, né? O presunto está morto, não tem como ele morrer novamente. Crime impossível. Ok. E aí o que acontece quando a questão traz a ideia da preparação do flagrante? O que é isso? É quando a própria autoridade ou agente policial, eles instigam um suposto autor de fato criminoso a praticar aquele crime para surpreendê-lo em flagrante. Por exemplo, doutor, o senhor poderia me vender 50 gramas de maconha? O doutor responde a mim, só um minutinho. Vai até o seu carro, pega essa droga e vem me entregar. Nesse exato momento eu o surpreendo dando voz de prisão em flagrante. Isso não pode. Porque eu, como agente policial, eu preparei a situação para que o flagrante acontecesse. E aí eu já vi até uma questão nessa semana do indivíduo, do agente policial, que descobre que tem um assaltante numa determinada localidade. E para isso ele passa a frequentar o local, o boteco que aquele assaltante também frequenta, ele passa a frequentar com uma roupa executiva, terno, gravata, um relógio da hora, preparando uma pasta executiva, né? Esperando a execução do crime por aquele indivíduo para que o crime aconteça e ele surpreenda o indivíduo em flagrante. Certo. Nesse caso, a banca considerou que essa situação também era crime impossível, por preparação da situação, por preparação do meio para que a situação acontecesse. E esse entendimento todo encontra-se consolidado na súmula 145 do STF. Perfeito. Legal? Perfeitamente. Só vou colocar uma ressalva, uma observação, porque tanto a lei de drogas quanto o Estatuto do Desarmamento, eles têm situações que mitigam a súmula 145. Em qual aspecto, nobre Alfartano? No aspecto de que, se o indivíduo entrega drogas ou armas para agente policial disfarçado, e desde que esse agente policial tenha elementos prévios, ele já fez uma campana, ele já identificou através de oitiva de testemunhas que aquela pessoa é de fato traficante ou de drogas ou de armas. Nesse caso, se houver elementos prévios, é possível a preparação do flagrante para que ocorra esta prisão. Mas a questão de número 7, ela quer saber a letra da súmula 145. Logo, se a preparação de flagrante pela polícia impede a consumação, é crime impossível. Tá correto. Questão 7, correta, né? Corretíssima. Olha, que bacana. Vamos para 8? O 8 é bacana, que fala dos crimes omissivos impróprios, né? Justamente. Legal. No que concerne a aspectos relacionados ao direito constitucional, ao direito administrativo e ao direito penal, julgue o próximo item. Olha só, em crimes omissivos impróprios, a omissão é
penalmente relevante para quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que se aplica, por exemplo, ao policial, que quando em serviço assume a posição de garante, de agente garantidor. E aí? E aí? O doutor quer falar sobre omissão? Eu queria só falar um sinônimo, cuidado, perigoso, né? Crimes omissivos impróprios, né? Também chamado de comissivo por omissão, né? Deixa claro. Então, olha só, vamos só trabalhar esse aspecto no artigo 13, Isso. parágrafo 2º, nós temos, naturalmente do Código Penal, nós temos a ideia aqui de que a omissão ela é penalmente relevante quando o agente tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, quando ele assumiu de qualquer outra forma esta possibilidade ou quando o indivíduo é o criador do risco. Em todas essas hipóteses, nós podemos falar que estamos diante do garante. E nesse contexto, esses indivíduos aqui que se depararem, que se omitirem diante de uma situação em que eles deveriam agir, eles praticam o chamado crime omissivo impróprio, que são as situações que o agente tenha por lei ou contratual, ou ele cria o risco, ele tem o objetivo, ou ele deve evitar a produção do resultado. Então é um crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão. O que é um crime comissivo, Lucas? O crime comissivo consiste no agir, consiste na ação. Então, nesses casos aqui, o indivíduo responde como se ele tivesse praticado efetivamente a ação, só que ele não praticou a conduta. Ele se omitiu. Então, por exemplo, o bombeiro que se depara com uma situação de afogamento. O bombeiro, ele tem obrigação legal de agir e de impedir o resultado. O indivíduo está morrendo lá numa piscina. E o bombeiro se depara com aquela situação e nada faz. Ele tem a obrigação de evitar a produção do resultado. Aí ele percebe e fala, porra, é o meu desafeto, é o cara que eu não gosto, é meu inimigo. Eu não vou pular para salvar esse filho da puta. Logo, o indivíduo se omitiu e essa omissão ela foi dolosa. Nesse caso, o indivíduo, o bombeiro, ele vai responder pelo crime de matar alguém. Porra, mas a lei ela tá no imperativo e ela representa a descrição da conduta. Não consta a expressão deixar de observar as cautelas e matar alguém. Opa, mas aí nós temos aqui o artigo 13, parágrafo 2º, também chamado de uma norma de extensão ou uma norma que revela tipicidade imediata e permite a punição daquele indivíduo por uma ação através da prática de um ato omissivo. Era como se ele de fato estivesse praticando um núcleo do tipo. Tranquilo? Então a questão 8, ela também igualmente está correta. Beleza? Ali a questão colocou, né, entre vírgulas, estando de serviço, né? Não quer dizer que ele, no caso do bombeiro, estiver passando ali. Existe essa situação, doutor? Desculpa, não entendi. Tu percebeste que na questão ele deixou ali ó, ao policial, quando em serviço? Quando em serviço. Quando em serviço claro, ele tem a obrigação de agente garantidor. Quando ele está no paisana, seu descanso, né? paisana, ele não tem a obrigação de agir. Comum, né? É o que muita gente pergunta. Mas no assalto, o policial que está de folga, ele tem o dever de agir? Ele tem intrinsecamente uma obrigação moral, mas ele não tem o dever de agir ali, sim, porque ele pode se colocar numa situação de risco também. Aí alguém aqui, essa aqui eu vou deixar o senhor responder, tá? Certo. Qual a questão? A questão número 8, mas eu estava falando do bombeiro aqui, sim, aí alguém fez a pergunta, e se o bombeiro não sabe nadar? Não, calma. Você me permite. Calma, fica à vontade. Permite aqui. Fica à vontade. E se o bombeiro não sabe nadar? Seu animal. Você já viu um bombeiro, animal, que não sabe nadar? Leia o edital do concurso do bombeiro. Tem o teste físico, o cara tem que saber nadar, cara. Esse tipo de pergunta que reforça a teoria aqui, ó, né, da minha imaturidade. Confesso, né, não tenho maturidade para lidar com perguntas infantis. Não é o ambiente para isso. Obrigado, doutor. Essa intervenção foi pontual. Falaram que você tá parecendo o Alexandre Frota. Puta que pariu, esses caras são foda. Mas vamos lá então. Bombeiro que não sabe nadar, essa foi boa.
Vamos resolver, doutor? Tenha bondade aí, vamos ler a questão número 9, o senhor faça... Respira aí enquanto eu respiro também aqui, tá? Questão 9, né? A tentativa e o crime omissivo impróprio são exemplos de tipicidade mediata. Tá aí pra ti. Posso pagar aqui, doutor? Pode, por favor. Galera, então 2 institutos aqui, tentativa e crime omissivo impróprio. Então a tentativa aparece no artigo 14. Essa eu vou guardar nos anais da história. Uma Exatamente. pergunta dessa é daquelas que você tem que proferir o ano inteiro, né? Para que nenhum animal cometa o mesmo. E ainda mais logo agora que falaram que o senhor doutor está parecendo com o Alexandre Frota, então acho que é muito prudente Não gosto de comparações pejorativas. Não, jamais. Tá? E não, já pedi... Deputado Alexandre Frota. Deputado, né? Tá, deixo registrado aqui o meu respeito, né? À Câmara dos Deputados, vários amigos, né? Lá. Então, assim, ó, vamos nos restringir à atenção no que está sendo ministrado. Mas diria... O professor preparou um material de respeito, alunos vêm com perguntas infantis, né, em momentos inapropriados, principalmente para essa finalidade que nós estamos aqui. Mas já aproveitando... Horário de trabalho, de horário de descanso que estou aqui, né, dedicando o meu suor, o meu conhecimento, para te ajudar conjuntamente com o ilustríssimo aqui, doutor, né, vocês vêm com perguntas infantis, né, eu não sei de onde esse animal está pensando que ele vai. Mas aproveitando, então, a comparação, já que está feita com certo. O senhor Alexandre Frota... Me sinto lisonjeado, inclusive. Eu acho que é importante a gente falar sobre os anais da história, né? Para justamente deixar isso... Retiro o que eu disse. Para que possamos Mas deixar... que barbaridade, doutor, assim você me envergonha aqui, cara. Para deixarmos isso tudo devidamente consolidado. Então, olha só. Se o indivíduo tenta praticar um crime, mas não consegue chegar à consumação, nós temos um instituto que vai pegar na mão da conduta do indivíduo e vai falar, ó, nesse caso você responde pela tentativa. E o mesmo vale para o crime omissivo impróprio que a gente viu agora, anteriormente. E eu mencionei que essas 2 situações são chamadas de normas de extensão ou também consideradas como normas de tipicidade mediata. Por quê? Porque elas são normas que permitem a tipificação, a positivação de condutas não previstas. Por exemplo, o artigo 121 fala matar alguém. Matar alguém, só isso. E se o indivíduo pratica os atos de execução, mas a pessoa não morre por circunstâncias alheias à sua vontade? Você tem o artigo 14.2, que estabelece que, se o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então é uma norma que permite a tipificação da conduta. O mesmo vale para o crime omissivo impróprio. Se o indivíduo tem obrigação legal de agir, mas ele se omite dolosa ou culposamente, o artigo 13, parágrafo 2º, vai punir o chamado crime comissivo por omissão. Tamo junto? É nóis. Então a questão 9 está correta também, doutor. Certa também, barbada essa, hein? Essa é barbada. Boa questão 10 agora que se aproxima, né? Vamos. Alunos aí já estão com quase 1000 alunos, né? Houve um aumento aqui considerável, substancial nos participantes, né? Estamos aqui, né? E podemos até continuar promovendo eventos similares, caso seja a vontade de vossas senhorias, né? Estamos aí, né? Tá tudo certo. O pessoal tá mandando um monte de kkk aqui. O pessoal tá achando graça em posturas, né? Mas volto a dizer a minha falta de maturidade para lidar com posturas, né? Doutor, onde eu verifico que, né? Agora aqui eu acho que o pessoal mandou uma pergunta que é bem pertinente. Ok. O animal gordo passa no TAF, doutor? Eu não sei qual é o significado para você de TAF. Se a abreviatura TAF está dizendo sobre teste de aptidão física, né? Não é porque a pessoa está acima do peso. Outra coisa, usou um termo inapropriado, né? Uma pessoa gorda, né? É feio, né? Novamente, percebo que algumas pessoas aqui não deveriam nem estar assistindo essa aula, né? Estar frequentando um ambiente salutar como este, usar um termo chulo, né? Eu não gosto dessa postura, eu acabo tendo que adotar posturas até enraivecidas. Mas agora tá tudo tranquilo, acho que batemos 1.000 de likes. 1.000 de likes, agora né? Vamos ter que fazer o sorteio. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Flexão de camisa abotoada e gravata. A Michelle tá pedindo flexão, né? Acho que no encerramento, né? Vamos verificar conforme o andamento, né? Vamos mandar um ofício para a diretoria acadêmica. Sim, e vamos aguardar o deferimento. Vamos proferir aqui uma petição, né?
Um pedido, né? Uma petição? Vocês viram, um aluno me perguntou, no meio acadêmico, né? Aí tu já viu, já imagina a minha reação, né? O que significava petição, né? Eu falei para o aluno, cara, faz de conta que tu vai no banheiro e desmatricule-se já do meu curso. Né? Inadmissível perguntas dessa natureza. Então vamos para a questão 10, Pode galera. A superveniência de causa relativamente independente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado nos casos em que, por si só, ela tiver produzido o resultado. E aí, vamos lá. Então, olha só, eu vi isso aqui, um grande amigo meu fez uma vez, e eu vou replicar agora. Pois não. Boa, né? Isso aqui é para fazer referência à questão de número 10. Né? Perfeito, então, doutor, perfeito. A cada vez que estou, Vossa Senhoria, me surpreendo a sua capacidade, né, de disciplinaridade, né? Obrigado. Obrigado por... Fico muito lisonjeado Perfeito. Com o vosso elogio. Olha só, então a questão número 10, ela trabalha aqui com a questão, com a situação da superveniência de causa, olha só, presta atenção, de causa relativamente independente. Há uma confusão por parte de alunos amadores em confundir, né, a definição de relativo com absoluto, né? E aí, olha só, superveniência de causa relativamente independente que por si só produz o resultado. Então veja só, doutor, essa eu vou me permitir deixar o exemplo para Vossa Senhoria. Certo. Mas olha só, esse assunto ele está relacionado às chamadas concausas. O que é uma concausa? Concausa consiste em concorrência de causas que desaguarão num mesmo resultado, ou desaguarão num resultado jurídico. E aí, olha só, se você tem uma causa primária e posteriormente advém uma causa secundária, se essa causa secundária tem relação com a primeira, mas essa causa ela é independente no aspecto de produção do resultado, porque essa concausa por si só produz o resultado. Sabe o que ela faz? Ela exclui a imputação do resultado, para quem praticou a conduta originária. Então toma cuidado, porque isso aqui é absolutamente a letra do artigo 13, parágrafo 1º. E agora o doutor vai proferir um belo exemplo para que nós possamos concluir esse raciocínio. Aquela velha situação já batida, clássica, né, devido ao conhecimento de todos, onde o autor tem o desejo, né, de ferir alguém por uma arma de fogo. Profere tiros a desfavor, né, do seu desafeto, no intuito de matá-lo, né, por uma falta de competência, aí, vamos dizer o termo competência entre aspas, né, ele atinge o pé da vítima, né? Essa vítima é evacuada, a ambulância. Causa uma hemorragia ali, né? Arranca um pedaço do membro, né? Ou seja, e ela tem que ser evacuada para o hospital. E no caminho, a ambulância acaba capotando e o ser ali, ele é morto, preso nas ferragens da ambulância. Um politraumatismo. Politraumatismo, em decorrência, né, do acidente. Do acidente, porque aquele ferimento, não, apesar de ter tomado um tiro, né? Com a intenção de matar, com a né? intenção, o verbo! Volto a falar do verbo! Matar alguém, né? Desculpa, doutor, a minha reação, né? Estou aí desde o meio-dia sem comer nada, né? Audiências e o trânsito maluco, e acabei vindo aqui. Enfim, matar alguém. Mas a morte, né, foi causada pelo acidente da ambulância que capotou, preso nas ferragens. Acho que se enquadra bem, por isso, perfeitamente, por isso que a gente vê um elo de relação. Então nós temos uma concorrência de causas que tem relativa participação uma com a outra, são independentes. Mas ela é independente. Então olha só, é como se na causa 1 você tivesse o disparo de arma de fogo praticado pelo indivíduo, disparou arma de fogo com intenção de matar. O indivíduo é colocado na ambulância, mas morre no percurso em razão de um acidente de trânsito. Então você tem concorrência de causas. Qual causa foi efetiva para produzir o resultado?
o acidente de trânsito, o politraumatismo. Então a consequência aqui é excluir a imputação do resultado para quem efetuou os disparos. Então, a questão 10, a superveniência de causa relativamente independente da conduta do agente, exclui a imputação do resultado nos casos em que, por si só, ela tiver produzido. Absolutamente correto. Pois, portanto, o resultado não pode ser atribuído. O resultado, né? Jamais. O resultado não pode ser atribuído a quem ao praticou agente, né? a primeira conduta. A primeira Justamente. Vamos lá, questão número 11, essa é batatinha. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual, então ele já era ele já era um renomado cientista e ele estava desenvolvendo uma atividade habitual. Então a gente pode considerar aqui que ele já era perito. Em razão de pressa para entregar determinado produto, foi omisso. Olha só, isso aqui responde a questão. Parece uma palavra-chave, já fazendo Foi uma relação. omisso, Omisso ao não tomar todas as cautelas, as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que ocasionou dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação, julgue o item. A omissão de Antônio é penalmente irrelevante porque foi esse comportamento que criou o risco da ocorrência de um resultado danoso à integridade física de outra pessoa. Pô, se ele pula uma etapa, se ele é omisso, ele age de maneira negligente. E se isso, porventura, causa um dano em outra pessoa, a conduta do Antônio, renomado cientista, ela é naturalmente penalmente relevante. Então a questão de número 11, doutor, também está correta. Importante, a questão ela vai dando, né, no início, traços à qualificadora, renomado cientista, né, a desenvolver uma atividade que ele já tinha um hábito frequente. E ele já era perito nisso, perito, né? Ele já tinha capacidade técnica para fazê-lo. Exatamente. Que é diferente de um médico clínico geral que resolve fazer uma cirurgia estética em outra pessoa, como uma colocação de prótese de silicone. Certo. Se o médico, que é clínico geral, ele não tem aptidão técnica para cirurgia estética. Aquela área ali. Exato. Se ele faz a cirurgia e ele causa um dano a essa pessoa, a conduta dele também é penalmente relevante, porque ele foi, nesse caso, imperito. Perfeito. É amador, né? Foi querer Amador. se meter onde não podia. É o famoso cabaço também, né? De novo, palavras de baixo calão. Né? Inadmissível. Doutor, tome cuidado, o ambiente não é propício. Ok, para isso, doutor. Então né? a questão 11 está correta. Correta também. Correta. Vamos lá. 12. Considere que Alfredo, logo depois de ter ingerido veneno com a intenção de suicidar-se, tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por Paulo, que desejava matá-lo. Considere ainda que Alfredo tenha morrido em razão da ingestão de veneno. Nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. Aqui veja só. Parecido com aquela da superveniência. Quer fazer algumas observações enquanto eu desenho? Não, e veja, né? Nós temos aí uma circunstância, né, superveniente, né? Não concorreu para o resultado. Se você que está assistindo, né, está acompanhando desde o início do evento conosco aqui, a questão 10 fez, né, uma relação com a superveniência de causa, né? A palavra novamente superveniente, hein, doutor? Aparecendo pois aqui, não. né? Aí nós temos uma circunstância superveniente, né? Não é verdade? Justamente. Porque você tem a concorrência de causas em que a causa 1 representa a ingestão de veneno. Olha aí. E a causa 2 representa os disparos de arma de fogo efetuado por Paulo com a intenção de matar. Agora eu vou te fazer uma pergunta para saia curta. Uhum. Nós temos aqui a concorrência de causas. Okay. No exemplo anterior, nós tínhamos uma causa relativamente independente, porque o acidente da ambulância ele tinha relação com o disparo. Perfeito. Agora, aqui nós temos, o cara tomou veneno. Ele tomou veneno e saiu para dar um rodo, para dar um rolê na rua. Uhum. E aí foi efetuado para os disparos. O Paulo sabia que ele tinha tomado veneno? Não sabia. Então aqui a causa tem um elo de relatividade ou ela é absolutamente independente? Eu acho que é absolutamente. Absolutamente Justamente independente. o contrário do caso anterior. Justamente no caso o da questão contrário. 10, Então né? aqui nós temos o seguinte, nós temos o comportamento paralelo,
comportamento paralelo é absolutamente independente. E veja, doutor, como a questão ela é fácil para ser resolvida. Nós temos duas causas independentes. Nós temos duas causas que tinham o mesmo objetivo. O camarada tomou veneno para se matar e o Paulo deu disparos para matar. A questão fala, qual foi a causa da morte? Alfredo tenha morrido em razão da ingestão do veneno, seja a causa número 1. Onde, inclusive, né, Paulo nem conhecimento tinha. E aí eu te faço a pergunta. O crime consiste em matar alguém. O Paulo matou alguém? Foi a causa dele que causou o resultado? Não. Aí, nesse caso, Paulo só poderá ser imputado o título de crime tentado. O que ele fez aqui? Ele tentou matar o Alfredo, mas ele conseguiu? Não, porque o Alfredo morreu do veneno. Inciso 2º do artigo 14 do Código Penal. Perfeitamente, ele vai responder por crime tentado. Exatamente. Então aqui, ó, nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. Tá correto? Questão 12 está correta. Tranquilo, doutor? Perfeito. Estamos entrando aí quase na reta final. Quase na reta final e o pessoal aqui está indignado que o doutor Andrés tenha acertado todas as questões. Isso é impressionante. Estamos aqui, né, humildemente, né, no intuito de colaborar, né, com os alunos aí que aqui estão. Né? Volto a dizer, né, a minha solicitação ao atendimento a palavras de baixo calão aqui no chat. Já acionei meus assessores para monitorar os emeliantes que estão aí falando coisas inapropriadas, né, doutor? Impropérios. Impropérios, né? Vamos para a questão 13, então, seguindo a nossa reta final. Quando que você começa a gravar, doutor, a matriz de direito penal? Eu tenho que verificar a minha agenda, né? Porque acredito que até o mês, se não me falha a memória, até meados do segundo semestre, a minha agenda está lotada. Conforme eu disse anteriormente, meus 3 escritórios e mais audiências. Consome muito tempo. Consome tempo, então eu teria que ver a minha agenda, mas já entrei em contato com a coordenação e vamos agendar aí aulas, né, para, claro, né, no momento apropriado, a colaborar aí com nossos alunos, né, claro, com a chancela do doutor, já que a disciplina é de Vossa Senhoria, sem dúvida, mas estou aqui para colaborar humildemente. Né? Sem dúvida. Então vamos para a questão de número 13. Um agente, com a livre intenção de matar seu desafeto, disparou na direção deste, mas atingiu fatalmente pessoa adversa que se encontrava próximo ao seu alvo. Assertiva. Nessa situação, configurou-se erro sobre a pessoa, e o agente responderá criminalmente como se tivesse atingido a pessoa visada. Doutor? Erro sobre a pessoa, né? Vamos tomar cuidado, né? Porque o texto aí, né, consubstancia o denominado erro de execução, aberratio ictus, né? Termo aí do nosso latim, né? Ou seja, cuidado, né? Hein, doutora? Pois não. Joga a bola para a senhora, hein? Olha só. Olha aí, hein, doutor? Olha. Erro sobre a pessoa. Aberratio ictus. Eu entendo que o doutor fique um pouco nervoso, diria até exaltado, com questões básicas. Não, chega a ser assim, ó, a minha presença quase que não se faz necessário nesse ambiente, né, em climas assim. Então, porquanto, né, eu tenho evitado ministrar palestras para públicos onde não há o conhecimento mínimo, jogar pérolas aos porcos. Ótimo. Olha só, galera. Essa questão aqui, ela passa pela análise do artigo 73 do Código Penal e do artigo 20, parágrafo 3º. Nós temos 2 institutos aqui que são desdobramento lá do chamado erro de tipo acidental. O erro de tipo ele pode ser essencial ou ele pode ser acidental. E aí, nesse contexto, nós temos aberratio ictus, erro na execução, e nós temos o error in persona, que é o erro sobre a pessoa. Para ficar fácil, para você nunca ter nenhuma dificuldade, no erro na execução, no aberratio ictus, nós temos o chamado erro de pontaria. Erro de golpe, né? Erro de golpe. Errou a foiçada. Em que aspecto? O indivíduo quer acertar A, ele dispara, mas acerta o B. O que aconteceu com esse indivíduo? Zaroiou. Ele errou a mira. Ele errou
com relação ao emprego dos meios de execução. Agora, no erro in persona, nós temos um erro sobre a pessoa da vítima. Erro sobre a pessoa da vítima. Professor, como é que eu posso caracterizar ou identificar esse erro sobre a pessoa da vítima? Fácil. A execução ela é perfeita, porém haverá erro no que diz respeito às características físicas da pessoa a ser atingida. Veja só o exemplo, doutor. O indivíduo está lá na casa dele e no meio da madrugada ele escuta um barulho como se alguém estivesse tentando romper a porta. Ele pega a arma, legalmente registrada, e efetua disparos na direção daquela porta. E quando o indivíduo corre para analisar, ele matou o próprio filho. Tranquilo? Uhum. Mas ele não tinha intenção de matar o filho. Na concepção dele, seria um meliante. Seria um indivíduo que estava entrando na casa dele. Sim. Nesse caso, teve erro na execução ou teve erro sobre a pessoa? É o segundo caso. Ele errou a pontaria? Não, ele queria atirar na direção da porta. E ele o fez. Ele efetuou os disparos. Só que ele atingiu a pessoa errada. As características do agente ali permitiram que ele se equivocasse sobre a pessoa da vítima. Estou dando exemplo bem absurdo aqui para que vocês consigam identificar. Mas um resumo. No erro sobre a pessoa, a execução sai exatamente como pretendido. Mas o indivíduo, por confundir as características da vítima, atinge pessoa diversa. E aí, olha só, a questão ela é só de ordem científica, porque a consequência jurídica é a mesma, né? É a mesma. Matar. Que vai ser o quê? O indivíduo responde como se tivesse acertado, a vítima pretendida, ou também chamada de vítima virtual. Aqui nós teremos o seguinte, ó, um agente vai praticar uma conduta em que ele tinha uma vítima visada e uma vítima atingida, também chamado de vítima real. Visada ou pretendida, ou a vítima atingida ou real. Ele vai atingir de fato uma pessoa, porém a responsabilização dele dar-se-á de acordo com como se ele tivesse acertado a pessoa que ele queria acertar. Tranquilo? A consequência é a mesma para os dois ou para essas duas modalidades de erro de tipo acidental. Doutor, alguma consideração? Não, de forma alguma, só, né? Eu vejo que o doutor tem uma paciência, uma didática enorme no intuito de auxiliar, coisa que não faz jus à minha pessoa, por conta, né, você veja, né, você até adequa erros sobre a pessoa, persona, veja como fica fácil a associação, né, fica aqui registrado o brilhantismo da aula do doutor, onde tem uma paciência didática que não, inclusive, faz parte da minha personalidade. Ok, doutor. Então, na questão, doutor, venha para resolver para nós. Ah, pois não. Vamos só terminar a resolução dela, né? Vamos terminar aqui, Ok. ó. Então, o agente, ele queria matar o desafeto. Ok. Ele disparou na direção, mas atingiu outra pessoa. Outra pessoa. É erro sobre a pessoa ou é erro no meio da execução? No meio da execução, né? Então, nesse caso, a questão diz que é o erro sobre a pessoa. Barbada demais, de novo, né? Recorrendo aí que ele só errou o termo, né, científico no meio do Se contexto. fosse erro na execução, a questão estava certa. Estava certa, só aquele trecho ali a destacar. Ele trouxe o conceito de um instituto e chamou de outro. Né? A velha pegadinha, né? Pegadinha. O pessoal comenta aí no meio acadêmico. Famosa né? Pegadinha. Pegadex. Vamos Pegadex. lá. 14. 14. Tanto a conduta do agente que age imprudentemente por desconhecimento invencível de algum elemento do tipo, quanto a conduta do agente que age acreditando estar autorizado a fazê-lo, ensejam como consequência a exclusão do dolo e, por conseguinte, do próprio crime. Olha só, se um indivíduo age imprudentemente por desconhecimento invencível de algum elemento do tipo,
Questão falou que o indivíduo agiu imprudentemente, é porque ele já agiu com culpa. E a conduta do agente que age acreditando estar autorizado a fazê-lo, ensejam como a exclusão do dolo e, por conseguinte, do próprio crime. Gente, essa questão 14 aqui está errada, porque, olha só, a questão está correlacionando o erro de tipo. Então ela trabalha aqui, ó, no erro de tipo, especialmente o essencial, nós teremos o erro excusável, inevitável ou invencível. E nós também temos o erro inexcusável, evitável ou vencível. Qual é o bizu? O erro excusável, ele afasta dolo e ele afasta culpa. O erro inexcusável, ele só afasta dolo e permite a punição por culpa se houver previsão legal. Então o que acontece? Se o indivíduo age imprudentemente por desconhecimento invencível de erro de tipo, mas olha só, não é uma conduta normal, é uma conduta imprudente. Então o indivíduo tinha que ter a cautela para não tomar aquele erro. Então não é que o erro é invencível mesmo. Se ele é imprudente sobre o erro invencível, se ele é imprudente é porque falta o dever objetivo de cuidado. Dava para vencer o erro. Então se ele é imprudente, afasta o dolo e permite a punição por culpa. Só que lembra, desde que tenha previsão legal. E a outra hipótese aqui estabelecida é a conduta do agente que age acreditando estar autorizado a fazê-lo, ensejam como consequência a exclusão do dolo. Se o indivíduo age acreditando que está autorizado a fazê-lo, nós temos duas situações. Se o erro for excusável, o indivíduo será isento de pena, não vai ter afastado dolo e culpa. Tudo bem? E aí, se o erro era evitável, nós teremos o afastamento de dolo e a punição por culpa, se tiver previsão legal. Então, a segunda parte da assertiva também está errada. E aqui, gente, se liga, nessa culpa que deriva do afastamento do dolo, é a chamada culpa imprópria. Tamo junto? Tamo nós, doutor? Alguma consideração sobre o erro do tipo? Erro de tipo, né? Eu gosto de fazer associações para ajudar mesmo o aluno, né, com dificuldade. Quando eu percebo que há uma vontade, né, mas o aluno apresenta uma deficiência, né, de assimilação, a gente começa a fazer sinônimos, né? Erro de tipo, doutor, não sei o que faço, né? Se soubesse, eu não faria. Justo. Justo, né? Justo. Aí um erro de proibição. Sei o que faço, né? Mas não sabia que era errado. Justamente. Uma colher de chá, né? Justamente. Não é sempre que a gente está com o coração mole assim. Justamente. Tá? Uma exclui, inclusive, a culpabilidade. Justamente. 14 e errada. A questão número 15, para a gente finalizar. Já deixamos, tá aí o esquema. Tá aqui o esqueleto. Tá aí o esqueleto, né? O erro do tipo. Doutor, olha só então. O senhor vai responder a última questão. Certo. Lembrando que não tem nada combinado, o senhor está apenas consultando aqui, a letra seca da lei. Letra seca da lei. O erro de tipo. Perfeito. Se vencível, afasta o dolo e a culpa, estando diretamente ligado à conduta do agente. Tu já fizeste aqui, né? Ó, erro vencível, ele diz que afasta as duas coisas, a culpa não, né? A culpa não. Acabou ali. Que baita esquema, hein, doutor? E olha só, sabe isso o que? Isso aqui o camarada não erra mais questões. Olha né? só, é complicado, eu reconheço que são alguns termos que não são habituais. Certo. Até porque aqui você tem inevitável, invencível e excusável. Excusável. E aqui você tem evitável, vencível e ines. Às vezes você pode fazer a associação que todo in é em cima. É o contrário. Mas olha só, a gente está falando aqui sobre erro que recai sobre elementos que constituem o crime. E aí você parte da onde? Eu tenho o meu parâmetro.
eu prefiro partir do excusável. Bacana. Porque lá do italiano, excusável, excusa é o quê? Desculpa. Então, um erro que você pode desculpar era um erro inevitável, que não tinha como não errar. Exato. Qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias também erraria. Teria o mesmo, né, desfecho. E o erro era invencível, ou seja, você não conseguiria superar a possibilidade de errar. Se o erro é desculpável, você afasta o dolo e a culpa da conduta. Certo. O erro... Inclusive, você pode fazer até associações, me permita, quando você pede desculpas a alguém. Né? Um exemplo, passando, esbarrei, derrubei teu copo de café, me desculpas. Né? Qualquer pessoa nas mesmas condições. Agora, eu te dou um soco, desculpa. Mas peraí, isso não é nem motivo para pedir desculpas. Justamente. Né? Pode ser feita essa analogia? Pode ser feita assim. Desculpas quando você comete uma coisa que você, né, qualquer um, naquelas mesmas condições, ia esbarrar e derrubar. Olha só, dá pra gente fazer a analogia então da seguinte forma, só para concluir aqui, ó. E o erro que é inexcusável é o que você não desculpa completamente. Exato. Por quê? Porque ele poderia ter sido evitado, porque ele poderia ter sido vencido. Então você imagina o seguinte, você está numa situação de aglomeração, quando era possível, transporte público. Okay. E aí tá todo mundo ensanduichado lá e sem querer uma pessoa esbarra na outra. Uhum. Só pra gente fazer a analogia. Lá no meio do tumulto era um erro excusável? Era desculpável? Era, porque você estava no tumulto, não tinha, era um empurra-empurra danado. É o fervo, exato. Agora, você está andando numa avenida, a pé, não tem ninguém, lugar desabitado. O camarada está mexendo no celular e tromba com você. Exato. Nessa situação, nós teríamos um erro que você desculpa, assim, parcialmente, da boca para fora. Mas, é o erro inexcusável. Então é só uma analogia para tentar fazer o nosso alfartano entender esse raciocínio aqui. Excelente. O importante, ó, meu ponto de vista, parta do excusável. O excusável você desculpa. E a melhor forma de desculpar é afastando o dolo e a culpa. Aí a caracterização da Fechou? Realmente.